a mais um podcast da Simples Assim, porque nem tudo na vida é tão simples assim, né, gente? Primeiro, quero agradecer nossos patrocinadores, a Uns Produtores, esse lugar incrível que a gente tá gravando. Eles são especialistas em mídias sociais, aí, gravação e edição de vídeos para Instagram e as mídias sociais que vocês acompanham e que toda empresa precisa. E a Único, uma clínica multidisciplinar aqui de Guarulhos, que vem evoluindo as crianças aí com alguma especificação de doenças neuropsicológicas e vem fazendo um trabalho lindo aqui em Guarulhos. Então quero agradecer eles em primeiro lugar antes de apresentar essa minha convidada, que eu não vou fingir costume, gente. Estou com ela, sou fã, acompanho porque o filho dela e meu filho têm mais ou menos a mesma idade. Então eu comecei a acompanhar para seguir as dicas mesmo, fã mesmo, né? E hoje ela está aqui, hoje eu tenho a honra e o carinho de trabalhar com ela. Já trabalhamos em um projeto, agora estamos trabalhando em outro e já tô sabendo que vai vir mais. E vou apresentar para vocês agora quem é essa minha convidada, que eu pensei 1000 vezes em não fazer roteiro. Eu falei pro meu marido ontem, não vou fazer roteiro, porque eu só quero conversar, eu só quero contar, só quero saber. Mas fiz um roteirinho aqui e sigo diariamente Vitória Xavier, Olá, Maternidade Mari. Plus, Tudo né? bem? Tudo bem, Eu tô Mari? feliz de estar aqui. Você não tá fazendo o costume, mas eu que tô muito honrada de estar aqui, de ter sido convidada. Assim, nunca imaginei que você fosse me convidar. Então, fiquei muito, muito feliz com o convite. A recíproca é verdadeira, de toda admiração, todo carinho. Então, muito, muito obrigada por me receber Obrigada aqui a hoje. você. Nossa, eu tô, tipo assim, gente, eu tenho contato com muitas influencers, né? Sou amiga de muitas, mas a Vi que eu seguia, tipo, despretensiosamente, um dia paramos no mesmo grupo de divulgação de uma marca. Uhum. E eu olhei e falei, ela está no grupo. Eu falei, vou mandar uma mensagem. Oi, Vicky, bem, né, tímida. Oi, Vicky, tudo bem? É só pra dizer que eu sou sua fã. O Murilo tem mais ou Imagina. menos a mesma idade do Augusto. Acompanho todas as suas dicas. Ela super educada, cordial. Ai, Mari, também te acompanho. Tá bom. Foi isso. E Foi. estava grávida da Lilian. Tava no começo da gravidez. Acho que bem no comecinho comecinho. mesmo, porque você comentou alguma coisa de, olha, se você quiser fazer um chá revelação, alguma coisa assim, tô por aqui. E depois a gente se reconectou pra falar da maternidade. A Mari é a responsável por tirar o meu pezinho do, acho que eu não vou fazer nada, vou fazer tudo. A maternidade da Lilian ficou um espetáculo, graças a você. Então... Eu sentia muito medo de oferecer o meu serviço pra você, porque eu falava, gente, ela é tão minimalista, ela gosta tanto de fazer as coisinhas com a mão dela. Eu vou oferecer, ela vai falar, não preciso. E virou uma maternidade linda. Não, mas não realmente, assim, não seria qualquer um que eu entregaria as coisas na mão, porque eu sou muito centralizadora nesse sentido. Eu quero saber cada detalhe, tudo que tá acontecendo e que saia do meu jeito. Mas eu antes identifiquei em você que você realiza o desejo de quem tá te contratando, né? Exatamente. Então, assim, não é que eu ia falar, faz e você ia fazer de qualquer jeito. Você respeita todos os meus desejos, você vai atrás exatamente daquilo que eu quero. Então, a gente combinou por causa disso. Deu match. Já entramos em uns assuntos bem assim, que já ia ser lá no meio do podcast. É o roteiro, indo por água abaixo. É isso, gente. Quando a gente entrevista uma fã, quando a gente é fã de alguém que a gente tá conversando, vai assim. Mas vocês vão acompanhar e vai ser um papo muito gostoso. Então, vamos começar do começo, Vamos. Vi. Como... Isso é muito legal de perguntar, porque eu adoro e aí a gente quer saber. Como que você começou? O que você fazia antes de ser Maternidade Plus? O que era a Vitória Xavier antes? Você tá com tempo, Mari? Resumidamente, Resumidamente, Vitória. eu trabalhava num parque de diversões, que foi onde eu conheci meu marido. Aí a gente já estava juntos e ele recebeu uma proposta para ir trabalhar no Rio de Janeiro, em Teresópolis. E a gente já tinha essa vontade de engravidar, de ter filhos e tal. E eu sempre tive para mim que quando eu fosse mãe, eu gostaria de ficar em casa com as crianças nos primeiros anos de vida. Então a gente falou, então acho que esse é o momento, vamos já parar, já ia decidir parar de trabalhar, né? Não procurar uma nova oportunidade na cidade que a gente estava indo, para me dedicar a uma pré-maternidade. E aí eu engravidei no primeiro mês que a gente estava lá. Assim, a gente se mudou e 2 semanas depois eu estava grávida. E então foi assim, tudo cronometrado direitinho, mas ao mesmo tempo eu sempre tive em mim uma vontade assim, natural minha, de querer compartilhar tudo. Eu sempre fui muito ligada em redes sociais, em compartilhar, em falar e ser exposta publicamente de alguma maneira por causa do meu trabalho, que já envolvia redes sociais, eu era gerente de marketing.
Então, eu já tinha essa facilidade. E aí, grávida, eu tava lá no meu Instagram pessoal e eu queria falar da roupinha que eu tinha achado, onde que comprava aquela marca que ninguém sabia, se precisava disso ou não daquilo no enxoval. Só que os meus amigos, naquele momento, eram solteiros, assim, eu tinha 28 anos. Então ainda era, assim, muitos amigos solteiros, indo pra balada e tal, e ninguém queria saber que roupinha que eu tava comprando pro meu filho, né, na gestação. Aí eu falei, vou fazer um Instagram, pelo menos pra eu ficar seguindo algumas outras mães, pegar umas dicas e compartilhando, nem que seja só pra eu mesma ver, né? Uhum. Tipo, fazer um diáriozinho. E aí fiz, despretensiosamente, Maternidade Plus. Eu queria me conectar com mulheres que eu me identificasse de alguma maneira, então fora de um padrão de corpo, estética, assim, pra pegar a dica do sutiã de amamentação, da roupa, de como se vestir, né? Porque a O gente plus fica veio por causa de um plus size. Tá. Foi a primeira intenção, assim. E aí, pensando no nome, pessoa de marketing, né? Aí eu já ficava assim, iPhone Plus, as coisas Plus já dão uma ideia de que é um a mais, né? Vai além daquilo, é o extra. Então, se tudo der certo, é uma maternidade além também do básico, vamos dizer. E ficou um duplo sentido. Ficou esse duplo sentido, eu mesma na minha cabeça me acompanhando, né? Eu me seguia e era isso. Esse projeto do nome, Vitória, tá aprovado. Tá aprovado por mim mesmo e eu vou me seguir. Não contei pra ninguém, assim, minha família não sabia, não contei pra ninguém. Só que o Instagram começa a recomendar a gente, né? Pra quem já te acompanha na outra rede e tal. Aí foram aparecendo 10, 20, 15 pessoas, aí eu postava nada demais, assim, bem de vez em nunca. E aí foi crescendo, e a vontade em mim compartilhar foi crescendo também. Aí veio a pandemia, e aí a gente pode falar disso daqui a pouco, porque foi a hora que deu boom. Foi, e eu te conheci na pandemia, porque estava grávida também, e foi exatamente isso, maternidade, mãe me recomendou e comecei a seguir. Não me recordo de alguém ter falado. Era né? muito... Foi muito orgânico mesmo. O jeito que a gente mexia no Instagram durante a pandemia foi muito diferente. Eu vejo que tinha um padrão muito diferente, porque tava todo mundo isolado, não é mais... E aí depois, assim, né, falando mais profundamente de marketing, assim, o padrão de uso das redes sociais. Eu achei que fosse mudar de volta para como era antes. E não mudou totalmente. A gente mudou realmente como a gente interage em redes sociais. Mas durante o período de quarentena, era muito diferente. Porque a nossa companhia... A gente tá isolado dentro de casa, né? Então, a nossa companhia era aquela pessoa que tava ali no Instagram dela. E a gente, como mãe, sabe dessa vontade de estar sentada numa pracinha conversando com outras mães. Você também não tá dormindo? Você também chora? E aí, essa pracinha, ela só existia virtualmente durante esses primeiros meses, né, de 2020, assim. Então, foi aí que a gente começou a conectar tão profundamente, assim, mães com mães, principalmente mães de primeira viagem, né? E até compras, né? Eu achava que o Instagram compras. ia voltar também. Porque o que aconteceu? Você conversava com a pessoa, tipo, você comprou... onde você comprou essa roupinha da sua filha? Você ia comprar. Hoje em dia, e eu falo por mim como espectadora mesmo, eu digito na busca do Instagram coisas que eu quero comprar. Exatamente. Então, eu uso muito mais o Instagram hoje. Até empresas, né? Falando de empresas, isso, o importante. Se você vende alguma coisa, as pessoas estão no Instagram procurando coisas pra comprar. Pra consumir. E o Instagram mudou todas as ferramentas dele pra atender justamente isso. Mas o que acontecia em termos de maternidade era que, por exemplo, eu tinha uma cômoda. Só que ninguém mais podia ir numa loja ver se a cômoda cabia tantas roupinhas, quantas colmeias, se ela era resistente, se ela era bonita e tal. Então a gente ficava olhando no fundo dos stories das pessoas falando, nossa, será que ela comprou essa cômoda? Porque se ela comprou, ela gosta, e ela fala pra mim que presta, eu vou comprar nesse site que eu nem conheço tão bem. E aí foi assim que foi dando também essa onda de indicar coisas pra se comprar, Você estava né? grávida, então é super recente. Augusto tem 3 anos. É 2020. Eu comecei o Instagram em novembro de 2019, mas eu não postava. Aí eu comecei a postar mesmo, assim, criar conteúdo, ele tinha 45 dias. Foi assim, tipo o meu marco do fim do puerpério, sabe? Eu tô pronta pra falar sobre tudo que eu vivi até agora. E aí, então é isso. A Vicky antes era uma gerente de marketing de um parque de diversão, fazia eventos, marketing, redes sociais. E aí, na pandemia, me vi
uma mãe de primeira viagem isolada do mundo e foi a hora que nasceu o Instagram. E a gente queria estar grávida, né? Então a gente imaginou, a gente queria estar na rua grávida, a gente queria estar exibindo esse barrigão. Você já teve a oportunidade de fazer isso? Já curei algumas feridas. Algumas feridas já. Mas as mães da pandemia têm essa ferida dentro de tipo, falo por mim, eu sempre sonhei em estar grávida. Pô, eu demorei 1 ano pra engravidar e quando eu engravidei, todo mundo dentro de casa. Então eu pensava isso, caramba. E tanto que até eu mesmo, o meu Instagram deu um boom na pandemia também, acho que todo mundo. Porque eu mostrava, então eu colocava uma roupa bonita e tirava foto e fazia um stories, porque não ia sair, então... Era pra isso, então eu comprava roupa, chegava na minha casa, né, até de parcerias e tal, eu vestia pra ficar em casa, então eu ficava me curando, me autocurando ali com aquele negócio de mostrar pras pessoas. Foi aí que eu criei o canal no YouTube, eu não tinha canal no YouTube, né? Aí eu criei o canal no YouTube porque eu falei assim, eu queria contar pra minha mãe o que eu tô passando, mas também queria contar pra minha tia, eu queria contar pra um monte de gente. Exatamente. E aí eu pus uma câmera na minha frente, blá, 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 comecei a falar e criei o canal no YouTube por conta da pandemia e por conta de suprir essa minha vontade de compartilhar. Então foi exatamente essa mesma, né? Eu já trabalhava antes, a Simples Assim era só festa, e aí pandemia foi maternidade, agora a gente tá nessa zona e podcast. Daí a gente mudou os comportamentos. Exatamente. A gente agregou alguns, né? Ficaram muitas coisas da pandemia na maneira com que a gente a maneira que a gente interage na rede social, e outras voltaram, graças a Deus. E não é uma delícia? Quando você rola lá pra baixo do feed e você vê que todas aquelas memórias estão guardadas. Olha, eu quase choro, vou chorar lembrando aqui, porque todos os primeiros meses de vida do Augusto estão ali, e como a gente escrevia na hora, não é que eu sento agora e fico pensando, como será que eu me sentia quando ele tinha 2 meses e eu não dormia? Tá lá, tá escrito como eu me sentia. E tem várias outras mães comentando embaixo de que elas também estavam se sentindo assim. Então foi uma rede de apoio na época, foi um diário e foi um desabafo e, né, um acolhimento, e ainda é revisitar. Sim. Então, assim, o Instagram, em termos da minha maternidade, ele me salvou de muita coisa. Muita gente vem, Vicky, obrigada, você... Né, se você mudou minha maternidade, eu falo, gente, vocês não têm noção do que vocês estão falando, porque é tão verdadeiro de mim pra vocês também. Eu não tô postando pra vender tal coisa. Nasceu dessa vontade de compartilhar, de ter outras mães com quem dividir. Me curou. Falo, não é você só que tem que me agradecer porque eu te ajudei a ver tal coisa de maneira diferente. Eu só falei porque eu comecei a ver diferente. E foi falando que eu passei a ver diferente. Eu sempre fui muito assim de aprender enquanto eu ensina, sabe? Assim, da pessoa que eu lia livro, chegava na prova da escola e eu reunia meus amigos pra falar pra eles o meu resumo do livro. E era um jeito de aprender. E era a hora que eu estudava. Então, assim, eu explicando pra eles, era a hora que eu estudava pra aquela prova. E, então, o meu Instagram é exatamente isso. Eu leio, aí eu falo, isso aqui faz sentido. É a hora que eu repito em voz alta pra explicar, é a hora que eu tô aprendendo. Então, é uma troca muito gigante nesse sentido de que obrigada pela companhia, obrigada por dizer que eu te ajudei, mas você me ajudou tanto também sem saber, sabe? E você comemorou agora 150 mil seguidores, eu tenho a honra de te falar que já tá em 160. Tá em 160. E essas loucuras no Instagram, Acabou de comemorar 150 e já estamos em 160 mil. Pois é. E eu falo pra todo mundo isso, gente. Eu falo, gente, você não quer fazer do Instagram uma coisa pra você viver disso? Mas posta, escreve, porque você vai revisitar isso. Eu vi que no meu porpério, gente, eu fui a maior escritora de todos os tempos. Eu leio os textos e falo, gente, que bonito! Escreveu isso? Eu que escrevi isso, olha como eu conectei com as pessoas, né? É isso. E por isso, porque você tá ali só dedicada a isso. Os vídeos, tem vídeo do Murilo recém-nascido, né, que eu posto no YouTube. Então, às vezes eu olho, eu vou lá ficar assistindo e falo, gente, metade dessas visualizações são só minhas. Porque a gente é tão bom. E eu falei esses dias pra uma amiga, eu falei, posta esse vídeo no YouTube, ela, pra quê? Pra você ver depois. Pra você. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com os nossos celulares. Exato. A gente foca muito no negativo, né? Do tipo, jogou na internet, é do mundo, tal. Então, lógico, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente tá postando. Mas, ao mesmo tempo, você jogou na internet, é do mundo. E pode ser tão bom que seja do mundo, né? Exatamente. Assim, que fique gravado ali pra sempre, que você esteja compartilhando uma história sua que pode ajudar outra pessoa. Então, assim, tem cuidados a serem tomados, mas postou na internet é pro mundo. Isso pode ser bom. Exatamente. Falando pra quem não vive disso e quem não tem esse alcance, mas só pra você revisitar, já vai valer tanto a pena.
tanta pena que foi o que eu falei pra minha amiga, posta o vídeo do batizado, né? Ela falou, ai, que coisa linda. Eu, posta, porque daqui 3 anos você vai querer ver de novo. E vai estar lá. E sem a gente saber, ajuda alguém. Ajuda, assim, alguém se encontra naquilo, porque todo mundo se identifica com alguma coisa. Então, ela postou o vídeo do batizado dela, aí tem uma mãe que não faz ideia do que ela quer de decoração, e ela cruza esse vídeo um dia lá, por ordem, né? Eu acho que do acaso, e fala, nossa, mas era isso que eu tava procurando. E aí são redes do bem, a gente compartilha com amor e carinho e encontra o caminho, que sabe? vai. Então, falamos bastante de como você começou, como veio o Instagram, como veio o nome. E agora, como você descobriu que você falou, cara, eu vou ganhar dinheiro com isso vai ser a minha nova profissão, eu não vou voltar, porque você falou um pouco da sua vontade de viver para maternar esses primeiros anos e a sua vontade de ter mais filhos, né? Você nunca teve um só, eu vou ter e vou voltar a trabalhar, você sempre quis ficar esses primeiros anos de vida das crianças. E agora, talvez mudou os planos, né? Porque provavelmente você vai ficar fazendo isto. Eu acho que essa chave tá virando ainda. Porque justamente durante a pandemia, o Augusto, eu achava que fosse acabar esse hype de mães compartilhando. Né? Se vai acabar a pandemia, vai todo mundo voltar pros seus trabalhos, pras suas rotinas, ninguém mais vai consumir esse tipo de conteúdo. Mas isso mudou. E eu acho que a gente cresceu, né, em termos de quem compartilha. Eu cresci como blogueira, influenciadora, enquanto entendi essa nova movimentação. Como eu sempre compartilhei coisas que me interessam, eu compartilho o que eu gostaria de ver outra pessoa compartilhando. Né? Então, assim, você posta de onde é tal coisa que você tá usando. Porque às vezes eu tô assistindo alguém e eu falo, Mari, esse seu brinco aí, ó, onde que você conseguiu? Então, eu tento me antecipar os desejos de quem tá assistindo. Esse brinco foi de tal lugar, tal. E são esses... Né, acabou se tornando muito natural. E aí eu vi que fazer o que eu gosto dentro de casa me permite justamente atender minha prioridade, que é estar com as crianças, mas também eu voltei a ter uma independência financeira, eu me sinto produtiva no sentido de que eu era muito presente socialmente, né, assim, eu tinha um trabalho que era visado publicamente, eu era uma pessoa, assim, uma referência pública de alguma maneira. Então, estar em casa sem contato, não combina comigo, sabe? Eu ficava, tá faltando alguma coisa. Eu sou muito comunicativa, né? Pra estar em casa conversando com o bebê o dia inteiro. Gente, eu conversei tanto com o Augusto, coitado. Ele ouvia minhas palestras. Então, assim, acabou unindo o útil ao agradável. E hoje é meu trabalho. É, isso que eu ia falar. E virou Mas eu demorei pra conseguir falar essa frase. Hoje é o meu trabalho. Tipo, qual é a sua profissão? Eu sou influenciadora. Eu sou influenciadora. Assim, se eu te falar que faz algumas semanas que eu consigo manifestar isso de que realmente hoje é meu trabalho. Olha que engraçado, porque pra mim você é o seu trabalho desde que eu te conheci. Mas tem pontos positivos e negativos de tratar isso como um trabalho. O primeiro é que eu parei toda a minha vida para ter filhos e ficar com eles em casa. Então, se eu assumir um outro trabalho que esteja no mesmo patamar desse que foi o meu compromisso, eu tô me traindo no meu desejo de estar em casa dedicadas a ele. Tem sentido. Então, eu tenho muitas limitações de que tipo de publicidade que eu faço e tal, porque eu não vou cumprir alguns prazos. Eu tenho 2 filhos em casa comigo, que eu estou dedicada a eles totalmente. Então, eu não quero tratar o Instagram como um trabalho tão seriamente. É lógico que é sério e eu tenho minhas responsabilidades, mas eu deixo de fazer muita coisa em termos de expandir meu Instagram como trabalho, porque chega no ponto de que vai atrapalhar o meu principal projeto, que é estar em casa com as crianças. Então, se os prazos ficam muito apertados, se eu vejo que aquilo eu não vou entregar com a qualidade que eu quero, porque vai comprometer meu tempo de qualidade com as crianças, eu paro. Então, é o meu trabalho, mas eu ainda consigo dosar o quanto ele toma de mim. Então, não é um trabalho que eu tenho um horário fixo, né? A gente sabe bem disso. Eu faço algumas concessões, mas outras não. Justamente para não atrapalhar esse na seu minha primeiro maternidade. projeto. Exato. Mas eu tenho que assumir que cresceu demais e que às vezes eu preciso sentar e falar, gente, eu preciso trabalhar. É a hora que eu comecei a ver que eu precisava de ajuda para poder trabalhar. Então, às vezes, eu preciso atender um monte de gente, eu preciso terminar de escrever alguma coisa, eu preciso editar um vídeo. Aí é a hora que é o meu trabalho. E aí, consequentemente, eu tenho uma renda por causa disso, que é maravilhosa, muito obrigada. Tem sido muito gratificante, porque ela é uma retribuição que eu acho compatível com o que eu entrego. E né? você não tem intenção nenhuma de voltar a trabalhar?
Vamos reformular essa frase. Ela Não, trabalha. De trabalhar fora, assim, De trabalhar uma carreira fora, profissional. exatamente. Não nos formatos de antes, não. De trabalhar numa empresa com horário, com folga, assim, não, nenhuma. Agora, falar Até que eu porque não seu tenho... marido trabalha muito, né? Muito. E esse era um dos motivos pelos quais, pra mim, só fazia sentido a gente ter filhos se eu pudesse ficar em casa com eles. Eu não gostaria de que as duas figuras deles fossem de muito trabalho. Uhum. E eu sei que alguém teria que fazer uma concessão e alguém teria que trabalhar, né? A Sim. gente não pode os dois ficar em casa e eu não gostaria que os dois tivessem que trabalhar. Essa é uma posição de privilégio minha, assumo, nem todo mundo pode parar de trabalhar, Sim, né? sim. Vontade talvez milhares tenham, mas não tem como. Estando numa posição que eu poderia, eu disse, então é isso que eu vou fazer. Tentando equilibrar, né, o papel dos pais na dinâmica da minha família, que é muito única, né? Você tem a sua, tem a minha, cada pessoa, cada mãe tem a sua. Exatamente. E eu acho muito engraçado quando alguém fala assim, não sei o que é fora da realidade. E a realidade, ela é muito única. Eu já escutei muito falar isso. Perspectiva, né? Assim, você tem a sua realidade e porque ela não é igual à minha, não quer dizer que ela seja mentira. Exatamente. Então, a sua maternidade real é diferente da minha maternidade real e nenhuma das duas é falsa. Elas são circunstâncias diferentes. As realidades, elas só pertencem a quem a vive. E talvez isso seja o maior sucesso do seu Instagram. Porque essa realidade, que pra muitas é uma realidade, tipo... essa realidade da Via é uma realidade... paralela. É uma realidade que não funciona pra mim, mas serve como inspiração. Sim. Pô, então tá bom. Eu não consigo ficar todos os dias... né, todas as horas ali dedicadas ao meu filho. Mas quando eu consigo, eu vou fazer... a fã falando. Eu vou fazer um rodízio de brinquedo. Eu vou, né, diminuir as telas e ficar mais com eles. Eu vou inventar brincadeiras que estimulem o meu bebê. E coisas que você traz pro seu conteúdo, que às vezes, e na maioria das vezes, a gente não pode ser hipócrita de falar disso, não cabe na vida das pessoas essa realidade. E não é porque é fora da realidade que eu não posso deixar de implementar. Mas se eu tenho 2 horas com meu filho... que eu vou fazer essas minhas 2 horas uma maternidade plus. É o que eu levo pra minha vida. Porque, gente, vocês sabem, eu trabalho muito. Mas o tempo que eu tô com o Murilo... é dele. Exatamente. E quando eu me inspiro, tipo assim... eu vou... O que eu vou fazer com o Murilo hoje? Eu vou fazer aquilo que a Vicky falou. A Vicky falou uma coisa... Então, assim, é legal. É fora da realidade, da minha. Sim. Mas quando eu tô nessa realidade diferentes. Mãe... é aí que eu me inspiro. E talvez seja esse o grande segredo, que cresce tanto e que você, às vezes, nem leve como trabalho, porque você gosta de mostrar isso. Eu gosto, é porque é real. Toda vez que alguém tá começando assim, fala, Vicky, que dica você pode me dar? Eu falo, só tem uma coisa que você pode fazer, você tem que ser você. Exatamente. Não adianta você tentar querer ser você tentar querer ser a Mari do Simples Assim, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos circunstâncias diferentes, casas diferentes, dinâmicas familiares diferentes, rotinas diferentes. Não dá pra ninguém ser igual. Então você não pode aspirar ser outra pessoa. Você tem que ser a sua melhor versão dentro daquelas suas inspirações. E aí, o conteúdo que eu compartilho, é claro que ele é o melhor que eu posso entregar. Eu não vou... Uma vez eu vi uma expressão e eu acho ela terrível e ao mesmo tempo ela é ótima. Sangrar em tanque de tubarão. Você não expõe suas feridas de uma maneira que vão te machucar de volta com elas. Exatamente. Então, é lógico que eu não saio no Instagram falando todos os meus problemas ou todas as minhas dificuldades, e elas existem, mas ninguém... Eu não me sinto confortável em expor dessa maneira, e ninguém tá eu ali. não tô confortável com ela, sabe? E ninguém tá ali pra consumir tragédia também, né? Tem isso também. A gente Cada um tem seu filtro, né? O meu, esse é um dos principais. Eu assim. quero coisa boa, eu quero... Se tá funcionando pra ela, eu quero. Agora, o que eu vou querer saber que tá dando errado? Exato. Deu errado aí, Vi? Então nem passa pra frente. Se Só deu fala, certo, você faz. que deu errado e continua, exatamente. né? Mas eu procuro entregar o melhor. O meu melhor, né? São fragmentos, mas são os melhores fragmentos que eu posso, e mesmo quando eles são problemáticos, no sentido de que nasceu de um problema, eu gosto de chegar já falando como que eu lidei, qual foi a solução, ou que eu tô passando por isso, mas que eu tenho uma outra perspectiva pra apresentar sobre aquele problema, aquela fase. E chegamos no próximo assunto que eu ia falar, que é exatamente isso. Nós temos a mesma idade, praticamente, fomos criadas numa maternidade... Nós todos, acho que nós que estamos assistindo, a gente foi criado numa maternidade completamente diferente, culturalmente diferente, em que... Sociedade diferente, né? Exatamente. Estávamos falando disso históricos antes diferentes. do Play.
A gente foi criada, sua memória mais tardia, assim, é da televisão ligada, a gente ali, todo mundo junto. A televisão tava ligada, não necessariamente as pessoas estavam consumindo aquilo, mas a televisão tava ligada. Uhum. As mães, né, faziam, não necessariamente brincavam com seus filhos, mas deixava a criança lá brincando. Era meio que as crianças se cuidam, cada um tem o seu tempo, tá tudo bem. A gente foi criada dessa maneira, e eu li uma vez não, essa semana, dizendo que a gente estava muito curioso para ver como que vai ser a sociedade que a gente está criando, porque a gente está criando nossos filhos completamente diferente do que fomos criados. Então, hoje nós temos uma sociedade que é desse jeito. Como será a sociedade dos filhos que a gente tá criando? Porque nós ainda, como, né, micro-influenciadoras aí, a gente tá vendo esse movimento acontecer muito grande. Então, assim, eu tô muito curiosa pra ver como que vai ser essas crianças que, entre aspas, né, não são mais amadas, mas que têm mais atenção, que são mais cuidadas, que são mais criadas por pessoas e não por telas. Acho que elas são mais compreendidas. Mais compreendidas, As a gente mais dá enxergadas, voz. espero, né? Quantas vezes a gente não ouviu falar assim, ela não tem que escolher, tem que comer o que ela quer. Você quer isso ou isso? Não tem que escolher. E hoje a gente dá voz pra criança, né? Então, eu estou muito curiosa. E o seu papel é muito importante também nessa criação de novos seres humanos, né? Como que você lidar com isso? Eu acho que aí eu vou entrar na minha máxima de que informação, ela é poder, né? Eu vejo muita gente hoje, tudo que é em excesso, ela é problemático, né? Tanto na carência quanto no exagero. E a informação não é diferente. Mas eu acredito que mais informação é mais valioso do que menos informação, né? Se eu tivesse que escolher um dos extremos. E aí eu vejo, às vezes, uma problematização da super informação, que, mas a gente é bombardeada com um monte de informação o tempo todo, e aí tudo que eu faço parece que tá errado e tal. E aí eu acho que é hora da gente parar, respirar e falar assim, o que eu vou fazer com a informação que eu tenho? O problema não é a informação, é o que eu faço com ela, né? E eu gosto de ter muita informação para eu poder fazer minhas escolhas. Então, se a gente, 5 anos atrás, achava que tudo bem, que era normal a gente dar bolacha maisena para uma criança de 7 meses... Ou menos. Hoje a gente sabe, por A mais B, que não deve fazer isso. Se você vai dar, você está fazendo uma escolha. Seja dona das suas escolhas. Eu sei que não é bom, mas eu vou oferecer. Eu respeito. Assim, eu acho que a gente tem que sempre respeitar. E é um privilégio que nossos pais não tinham. Não tinham a informação. Então, o que você faz com a informação é o X da questão. Tem muita informação, porque um fala que pode, outro fala que não pode. Filtra o que você concorda, o que você não acha tão interessante assim. A questão das telas, por exemplo. A tela faz mal. Não consigo não oferecer tela. Eu preciso. A tela é a única hora que eu vou ter para fazer o almoço, senão todo mundo em casa vai passar fome. Ok, vamos então assumir isso, né? Ser dona da escolha novamente. Não, eu sei que faz mal, mas eu preciso oferecer nesses 15 minutos todos os dias. E ok, eu tô bem com isso. Então, a gente segue. Mas não ter a informação é muito pior, né? A gente tava, assim, oferecendo a comida, a brincadeira, o estímulo indiscriminadamente. Então, a informação, pra mim, ela é tudo. Eu gosto de estar informada de prós, contras, para eu ver o que serve na minha realidade, o que eu concordo, o que eu acho que talvez não seja bem assim, e o que eu consigo fazer ou não. E aí eu acho que a sociedade, essas crianças que a gente está criando com informação, elas vão ter uma vantagem da nossa criação, porque elas vão deixar de acreditar em algumas coisas que não eram verdade. Né? Assim, a introdução alimentar é uma dessas coisas de que é desatualizada. E aí você fala, mas todo mundo, eu vou lá na casa da minha sogra, todo mundo quer dar o doce pro menino. Assim, a gente sabe, porque é difícil a gente romper com o costume. E ainda mais de pessoas mais velhas. Pessoas com estão 80 anos vivendo, achando que aquilo era aquilo, e hoje a gente sabe que não é, mas é pouco tempo pra gente mudar a cabeça de quem tá há 80 anos, sabe, vivendo isso. Achando uma coisa. Mas não custa a gente tentar. Assim, eu tenho toda a paciência do mundo pra explicar pra minha avó, pra minha sogra, pra minha mãe já tá quase dando aula. Tudo que eu já falei, ela já entendeu e abraçou comigo todas essas escolhas. Mas
tenta explicar, né? A gente é muito de, ninguém me entende, ninguém vai mudar, minha família é assim. Você falou? Você explicou? Você explicou? Você falou pra ela que é verdade, assim, vó, amamentar, quando a senhora tava grávida dos meus tios, é verdade, amamentar, falavam que não podia durante a gestação. Eram as informações que tinham na época. Não pode amamentar enquanto você tá grávida, da contração, ocitocina, né? Que instrumentos científicos se tinham pra comprovar aquela afirmação? Pouquíssimos, quase nenhum. Aí você vai hoje num obstetra que é atualizado e ele te fala, amamente tranquilamente, sua gravidez tá tudo certo, pode amamentar seu filho mais velho até os dois mamarem juntos se você não querer mais. Vai que vai. Aí você chega e amamenta na frente da sua avó, ela fica, menina, você tá doida dando mamar? Não é a informação que ela tinha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar, tá certo, deixa pra lá, para de amamentar. Ou eu falo, avó, eu fui no médico semana passada e ele me explicou que, sabe o rinossoro que a gente pinga no nariz? Tem mais ocitocina do que, não sei se tô falando besteira, tá gente? Mas é mais ou menos assim. É um exemplo. Tem mais o hormônio que causa contrações do que o meu leite nesse momento. E eu tô de 5 meses, não tem problema nenhum. E aí ela, é mesmo? Não, tá, então tá bom. Assim, você já vai quebrando algumas coisas, sabe? Ela não vai amamentar ninguém agora, não vai fazer diferença pra ela isso. Mas eu tenho cuidado de tentar explicar. E é o que eu faço no Instagram. E gentilmente. Gentilmente. Né? Então, assim, você quer ouvir o porquê? Se você quiser, eu te explico. E eu acredito que todo mundo que me segue no Instagram quer ouvir os meus porquês. Sim. E aí é o que eu faço, eu explico. Eu falo, olha, não faço isso porque isso e aquilo. Ou faço mesmo sabendo que não é o ideal. Mas eu sei que não é o ideal e eu fiz essa escolha que é o que funciona pra mim. E eu acho que a nossa geração é uma geração de explicações. A gente tem que explicar muito. Quando a gente escolhe esse lado do fazer diferente, a gente tem que explicar muito, até pros nossos pais, né? Porque a gente tem que explicar pra nossa mãe o porquê que a gente tá fazendo diferente do que ela fez com a gente. Sim. Que culturalmente isso na cabeça delas é uma explosão, porque era, e vou sem fazer... achar uma afronta, né? Exatamente, não sem achar uma afronta. Tô te culpando por ter me dado então você tá achando que eu fiz errado? Não, eu sei você que eram fez o seu melhor na sua época. Agora eu vou fazer o meu melhor. Essas são as minhas ferramentas e é com elas que eu vou trabalhar. Exatamente. E eu acho que as nossas crianças não vão ter essa limitação da explicação. Também acho, porque elas já vão crescer inseridos nesse contexto. Exatamente. Tipo, a sua criança vai fazer isso porque ela foi ensinada desse jeito. Ela não vai... Acho que vai ser mais leve essa questão de maternidade que a gente tanto sofre. Porque a gente tá na ruptura. Nós somos hoje, né, as mães que estão criando crianças ali até uns 10 anos, mais ou menos, né, que não são adolescentes ainda, e nós com bebês e crianças pequenas, eu acho que é a faixa da ruptura da informação. Sim. Né, que a internet já tomou conta, a informação tá muito na palma da nossa mão, e tem essa curiosidade, tem essa troca, esse compartilhamento e a velocidade. Então, nós somos essa ruptura, e romper é sempre mais doloroso. Sim. Mas eu acredito, tenho fé, quero acreditar de que vai ser mais suave quando a Lilian for mãe dela. Pra mim, ela já não vai ter que explicar algumas coisas. Talvez ela tenha que explicar várias outras. Eu falo, menina, no meu tempo, não era assim. Mamãe dava aula disso, você sabia? Mas tá bom. Mas assim, eu já sei, né? Que eu também vim atrás de informação. Então, quando ela chegar pra mim, querendo romper alguma coisa que eu fiz com sendo mãe, eu falo, realmente, eu também fui essa pessoa em algum momento, né? E aí entra esses relacionamentos que a gente tá criando com eles, que são diferentes dos que foram criados, via de regra, com a nossa geração, né? Não, eu com a minha mãe não, talvez você com a sua sim ou não, mas de modo geral falando, o relacionamento pai-filho, mãe-filho é diferente com o que a gente tá se propondo a criar hoje, né? Do medo, do castigo, do poder confiar alguma informação que poderia te deixar em alguma encrenca. Mas eu quero que a primeira pessoa que meu filho conte o problema dele, que poderia encrencá-lo de alguma maneira, seja pra mim. Sim. Né? Pra mim e pro pai dele. Então, assim, e isso não é geralmente o que a gente via na nossa geração. Fala, meu Deus, fiz uma burrada. Não, e até a nossa criação era tipo, se você fizer isso, eu vou contar pro seu pai. Então, tipo assim, a gente já era... Medo. A gente já ficava com medo antes daquilo acontecer, né? E é uma coisa que a gente hoje não faz com os nossos filhos. Hoje a gente se esforça diariamente pra eles não terem medo da gente. Fez uma coisa errada, é pra mim que você tem que contar. Então, quando o Augusto derruba, eu falo, Augusto, cuidado, vai derrubar essa banana no chão. E aí ele derruba, eu fico olhando pra ver, eu não vou dar bronca nele. E ele vira e fala, mamãe, derrubei a banana. Não tem problema, né? Assim, me enche de orgulho. Fala, nossa, realmente não tem problema, a gente vai limpar, você pode pegar o paninho, vamos limpar e tal. Mas ele sabe que ele não vai ser, menino, você derrubou, eu falei que não podia derrubar. Então, é esse tipo de coisa que não necessariamente é natural nosso, em mim não era,
eu tive meio que me treinar, porque a primeira reação que você olha é falar, nossa, eu falei 300 vezes que ia derrubar essa banana e você derrubou, não é possível, com o que eu tô falando? Esse é o automático, exatamente, né? É o instinto. É o instinto, que é o que a gente tá acostumado a ver. Então, a gente tem que respirar fundo e falar, realmente, deixa eu ser positiva nesse momento, respeitosa, falar, filho, tudo bem, você derrubou a banana, a gente vai limpar, tá bom? Até a gente segue a mesma menina, que agora me fugiu o nome dela, mas você vai lembrar, que ela tem 2 meninas. E ela posta muito sobre essa educação respeitosa. A gente direto tá compartilhando. A Beli, depois que parei 2. Depois que parei 2, eu sou apaixonada As meninas pelo são bem conteúdo. mais velhas que os nossos, então eu já fico também... Ela fala Mas- muitos exemplos de escola, de coisas de crianças de 7, 8 anos, que eu não tenho nem ideia do que vai Mas acontecer. adoro assistir, porque eu fico Mas pensando... adoro, porque eu fico falando, ó, e como aplicar, como que eu estou aplicando hoje vai refletir daqui lá a uns na anos. frente. Tem muita seguidora que fala pra mim, Vicky, eu tenho uma bebê de 2 meses, eu gosto que você venha do futuro pra me falar algumas coisas, né? Assim, quando o Augusto foi pra escola, com 3 anos, 2 anos e 10 meses, muita gente, eu acho que tava meio receoso de que a adaptação dele não ia ser muito legal, porque ele tava há 3 anos praticamente dentro de casa comigo. E foi em um dia, foi, assim, fluiu. Mas porque ele tinha uma base diferente dentro de casa, né? Assim, ele não foi uma ruptura, ele era seguro. Aí eu falo, olha, eu venho do futuro pra dizer que criar com apego, amamentando e sem desfraldar e tal, chega uma hora que ele vai. E ele vai seguro. E é por isso que ele vai mais fácil. Vai voar, né? Então, assim, você não precisa ficar ensinando a voar à força, porque a hora que ele estiver pronto, ele vai voar. Exatamente. E eu acho que o apego, né, o criar com segurança e autonomia é justamente isso. Mas na teoria, você olha e fala, nossa, não vai dar certo. A hora que você tiver que sair de perto dessa mãe, vai chorar. Nossa, e pode ser que Até aconteça porque ele isso até mesmo. mamava quando ele foi pra escola. Mamava, usava fralda. Era do jeitinho que ele tava, ele foi. E a gente fica meio duvidando. Então, quando a gente vê uns exemplos, tipo a Beli, lá na frente, você fala, nossa, tá vendo? Vai dar certo. Vai valer a pena. Vai dar certo. Tudo isso que eu fiz, Vou todo continuar. colo. E comigo acontece até por conta do autismo, né? Eu amo seguir mães de autistas mais velhos. Porque eu fico, como vai ser? Né? Porque eu ainda tenho todas essas dificuldades e eu crio o Murilo muito como uma criança típica, né? É óbvio que ele tem as dificuldades dele e tal, e a gente às vezes olha com carinho pra aquilo, mas eu falo, não, gente, não é só porque ele é autista que ele não pode fazer isso, ele pode. E muitas mães falam, Mari, você é tão leve, você faz tão tranquilo que o Murilo às vezes nem parece, né? Aquela frase, que é autista, porque eu acho que da forma que você leva. E eu amo seguir mães de autistas com 8, 9 anos, porque aí você vê, você fala, caraca, é esse caminho. Sim. E as mães de bebês também devem te olhar com esse caminho. Não, mas então, acho que o seu exemplo é ainda mais potente nesse sentido de você enxergar as capacidades. sim. Né? Você focar no que eles são capazes. Tipo, ele vai fazer isso? É surpreendente um bebê fazer certas coisas com 2 anos, porque ele tá fazendo desde os 6 meses, tipo, comer sozinho. Como você fez seu filho comer sozinho, com 2 anos comendo sozinho? Mas ele come sozinho desde os 6 meses, né? Não foi ontem que eu peguei e falei, toma, come sozinho. Tem uma construção. Eles são capazes, né? A gente precisa enxergar eles como capazes. E eu acho que no seu lugar de uma mãe atípica, enxergar a capacidade deles, né? O quanto eles podem se desenvolver. E as ferramentas que você vai usar pra isso é, assim, louvável, Mari. Eu fico... Nossa E Senhora. olha que eu compartilho muito pouco, porque realmente não tenho tempo. Sinto falta de acompanhar mais. Eu compartilho muito pouco, porque eu queria muito mais, mas é muito difícil. Mas eu não quero falar besteira, porque não é um assunto que eu esteja super por dentro e você pode me corrigindo. Mas eu vejo que tem vários níveis, né? Assim, Sim, você tem sim. de auxílio que é necessário. Auxílio 1, 2... Isso. O Murilo, 1. Porque eu vejo você em algumas situações com o Murilo que eu falo, eu não sabia que daria certo. E que ia ser assim tão tranquilo, a festa né? dele foi a festa dele. A festa dele foi todo mundo falou, Mari, eu não imaginava, achava que você ia fazer algo completamente adaptável. Mas é porque o meu filho ele não tem sensibilidade a som, não tem sensibilidade a telas, então assim, obviamente que se ele tivesse... Seria de outra maneira. Ele tem... Os problemas do Murilo são comunicativos, então assim, ele tava extremamente feliz na festa dele porque eu conheço ele, mas ele não mostra isso. Então, né, ele tava lá paradinho, quietinho, então nos olhares dele eu percebia que ele tava muito feliz, mas ele não mostra, né, ele não sai cumprimentando as pessoas, bate palma quando as pessoas chegam, né, o relacionamento dele com as pessoas é o único, e a fala, né, que ainda ele não fala frase, ele fala palavras, é a única coisa que mais compromete e dificulta a nossa rotina, mas de resto... Imagina eu fazer um papel, inverter aqui os vai. papéis. Você
acompanhar outras mães de crianças, eu imagino que você acompanhava mais crianças típicas até você ter o diagnóstico. Te fez perceber, te fez mais mal ou bem no sentido de identificar alguma coisa? Muito bem, porque assim, além de eu trabalhar com criança todos os dias, e às vezes eu ia na festa de 1 aninho, por exemplo, a criança falando tudo, batendo palma, dando beijo, soprando vela, meu filho não faz isso. Né? Eu ia gravar retrospectiva, as crianças de meses, gente, meu filho não faz isso. Então, me alertou, e eu seguia muitas mães que eu ficava, mas o Murilo me dava umas puladas de cerca, assim, porque ele sempre foi muito desenvolvido, como fala? Ele sentou com 4 meses. Motor. Nossa, o desenvolvimento motor dele era maravilhoso. Ele com 10 meses começou a andar. Ele subia as estantes. Então eu falava, gente, esse menino, né, ele não tem nada, porque ele... Só que a fala e o olhar, o chamar, ele, tipo assim, quando ele mamava, ele nunca olhou pra mim. Então, assim, sabe, algumas coisas me chamavam a atenção que as outras crianças não faziam. Às vezes eu ia gravar 1 aninho, por exemplo, meu filho já tava andando correndo a 1000 ducas, mas ele não tava fazendo uma coisa, tipo, muito básica que aquela criança de 1 aninho tava fazendo. E aquelas coisinhas me chamavam a atenção. Então, às vezes eu olhava o Augusto, por exemplo, eu falava, Murilo não faz isso ainda. Ou tipo assim, você tava filmando ele. Augusto, ele olhava na hora. E eu, Murilo. E ele não olhava. Eu falava, gente, será que ele não sabe o nome dele? Sabe, algumas coisas assim. Uns alertas, uns né? alertas. Red flags. Então foi muito bom. E hoje eu sigo muito mais acompanhando mães típicas do que atípicas. É óbvio que algumas coisas você dá uma... e coloca na sua realidade, né? Meu filho vai brincar de carrinho. Ele vai enfileirar os carrinhos. Então a gente tem que brincar então vamos usar isso pra cores, né? Vamos usar o que ele tá fazendo pra virar uma maternidade plus aí. Mas... Eu adapto, mas eu sigo muito mais e faço muito mais coisas típicas do que atípicas, até por conta das limitações dele, que são bem poucas. Se fosse muitas, aí eu acho que não seria essa história. E é aquela realidade única que é de cada família, e a maternidade atípica é muito mais única ainda. Porque não dá. Assim, às vezes eu até falo, assim, até por conta da Único, né, nossa patrocinadora, às vezes eu falo, eu acho que eu devia falar mais, mas eu não me sinto potente dessa voz, porque do meu filho é muito, muito pequeno perto do que outras mães passam. Entendeu? Então, às vezes, outras mães vêm conversar comigo e me contam histórias que eu falo, gente, eu não aguentaria, eu acho. Exatamente. Eu, por exemplo, tá dizendo pra mim, né? O Augusto ficou na UTI quando ele nasceu. Foram 2 dias, ele era um bebê de 4 quilos. E eu às vezes falo, fala mais sobre esse período. Eu não me sinto no direito de me proclamar uma mãe de UTI nesses 2 dias, tendo visto o que eu vi e sabendo do que eu sei, né? Exatamente. E eu acho que é meio isso de... Eu sei da minha dor, ela é minha, é só minha pra ser sentida, mas ao mesmo tempo eu reconheço que ela é pequena. Exatamente. Né? Comparada a outras histórias que a gente passou. E aí, a internet me trouxe muito isso, desse lugar de empatia, de você parar e falar assim, eu tenho problemas, eu tenho minhas limitações, tem coisas que eu gostaria de ter que eu não tenho, mas a gente sabe de tantas outras histórias, a gente troca com tantas outras mães que tem tantos outros desafios que a gente consegue, e depois de ter filhos principalmente, a gente consegue se colocar no lugar da outra mãe, falar... eu não sei como você tá aguentando, mas eu posso dar um abraço? É o que eu posso te oferecer agora, um abraço. E é isso que a gente fala sobre a reciprocidade, né? Que eu falo muito isso também. Quando me agradecem, me mandam textos, falam, Mari, você me... Eu falo, gente, pra mim eu acho que pra mim compartilhar com vocês é muito mais recompensador do que vocês me agradecerem. Então, assim, é totalmente recíproco, gente. Eu só tô aqui por causa de vocês e vocês estão aqui por causa de mim, e a gente realmente é um relacionamento. Então, todos esses 1000 seguidores aqui, tanto meu, tanto seus, é uma troca. Ninguém tá lá obrigado, né? Então, assim, eu faço isso porque eu ganho muito deles e eles fazem. E eu adoro você, como fala? Acompanha as suas seguidoras? Sim. Eu amo! Eu sempre que eu vou responder uma mensagem, eu entro no perfil pra ver também. se é aberto ou tal, pra eu ver o rosto de quem eu tô falando, se tem filho, sabe, eu gosto de identificar. Tem muitas que eu conheço a foto, eu conheço a história, de tanto que a gente conversa. Mas sempre que eu vou falar com alguma nova, eu entro no perfil pra rapidamente ver, tem um menino, tem uma menina, tem a mãe, e volto pra conversar com a pessoa, pelo menos tentando conhecer um pouco dela, tanto quanto ela conhece de mim. Ela sabe o que ela tá falando, ela chega, vi que não sei o que lá.
né, ela tá me vendo ali Sim. todos os dias, mas eu tento fazer essa aproximação dentro da minha possibilidade, que é abrir ali o perfil da pessoa e dar uma olhadinha rápida. E é gostoso. Mas eu faço. E aí, às vezes, falam, nossa, você é a única influenciadora que eu mando mensagem que responde. Eu falo, mas, gente, se não for pra eu responder, se eu não conseguir responder, eu não vou mais estar aqui. Eu falo Porque isso também. eu gosto de responder e o direct, ele era meu combustível desde que eu tinha 10 seguidores. Já tinha alguém ali conversando comigo e eu entrava pra conversar. Porque mostra uma conversa, porque assim... É um relacionamento. Se não tem... Não é meu monólogo. Exatamente, né? é isso. Eu gravo o vídeo, coloco em algum lugar e deixa lá. As pessoas falam, ai, Mari, você responde, obrigada por responder. As pessoas agradecem, obrigada por me responder. Eu falo, gente, mas existe não responder? Não responder, Claro porque... que tem hora que chega 3 mil parabéns de aniversário, você fica overwhelmed com o negócio, né? Tipo, ai, gente, muito obrigada, quanto carinho. Você fica assim, inundada de carinho, mas você não consegue. Eu não tenho mão e tempo suficiente pra responder todo mundo. Aí você faz um agradecimento geral. Mas quando alguém me manda uma mensagem, eu paro o que eu tô fazendo pra responder. Eu também. Então eu passo muito mais tempo no direct do que produzindo conteúdo, postando stories, qualquer coisa. Às vezes falam, ah, você tá muito quieta aí, tudo bem. Não postei nenhum stories. Gente, eu tô aqui, ó, tô respondendo, já conversei com umas 500 hoje. E tem algumas que você reconhece e vira amiga, né? Muitas. E vai compartilhando tanto que às vezes eu tô sem fazer nada, falando, nossa, será que deu certo que a menina falou que ia fazer? Eu fico pensando aí, gente. E quando elas vão fazer teste de gravidez, vem me contar? Eu já fico, mas cadê a fulana que ia fazer um teste e não voltou até agora? É muito gostoso, a gente adora. E aí falamos um pouco da maternidade leve, sem regras, até falamos, né? E os desafios da maternidade gentil, porque todo mundo acha que a maternidade gentil também é muito fácil pra gente. É permissiva. Deixa tudo. E é um pouco do que a Belle fala também, né? Uhum. E é muito difícil. Então, assim, às vezes tem uma família que tá nos ouvindo que quer meio ir pra esse lado, né? E às vezes no primeiro desafio desiste. Eu acho que o principal desafio, e agora tem um clube do livro, eu fico falando com as mães disso, é o autoconhecimento. Porque você não consegue ser gentil com alguém se você não está num lugar de ser gentil. O problema não é o outro, não é a criança, não é a birra que ela tá fazendo, não é o comportamento dela, é você. Uhum. Então, o primeiro desafio é você parar e olhar pra si mesmo e saber quais são os seus limites, como você se acalma, porque ninguém nervoso acalma o outro, né? Se eu estivesse aqui estourando e você começasse a estourar também, como que a gente se acalma? A gente fala, dá a mãozinha aqui, vamos respirar. Mas eu preciso primeiro saber como me acalmar pra acalmar a outra... É a máscara de oxigênio no avião, né? Sim, primeiro em você, depois na criança. E pra mim esse era assim, o desafio número 1. É se conhecer, saber como se autorregular pra poder ser uma corregulação com seu filho. O segundo é você entender o que são limites inegociáveis, que são limites, e o que você tá limitando por reprodução. Né? Assim, fui criada assim, tem que ser assim, ou então me falaram que tem que ser assim, então eu vou fazer dessa maneira. E o que você deseja realmente pro seu filho. Você tem que elencar. O que você deseja pro seu filho? Eu quero que ele seja seguro, com uma saúde mental, no sentido de que ele seja feliz, ele tenha momentos de felicidade, mas que ele saiba lidar com os próprios problemas dele também, sabe? Assim, não se perder no primeiro problema. Então eu não posso proteger ele num nível de que no primeiro problema que ele tiver, ele não saiba lidar com isso, porque ele nunca foi frustrado. E isso é uma coisa que a gente fica na permissividade da educação respeitosa, né? Falar, eu tô respeitando tanto ele que eu não tô deixando ele se frustrar. Sim. E não é, isso não é um pilar da educação respeitosa. A gente tem que ter consciência de que eles vão se frustrar. Sim. Agora, as ferramentas que eles vão ter pra lidar com essas frustrações é a hora que a gente vai entrar, né? O que a gente tá oferecendo pra ele de saúde emocional, de alfabetização emocional, falar, eu estou nervoso, o que eu preciso fazer quando eu tô nervoso? Eu estou triste, como eu vou conduzir a minha tristeza? E eles vão ficar tristes, dói na gente saber disso, eles vão ficar tristes, eles já ficam. E nomear, né? Tipo, isso que você tá sentindo é tristeza. É raiva. E a gente tá tão acostumado a falar, você sente raiva, Vicky? Não, imagina, eu sou super equilibrada, nunca sinto raiva. Sinto muita raiva, sinto raiva em vários momentos. Agora, o que eu faço com a minha raiva é o que muda e o que eu quero que meu filho faça com a dele. Agora, ele vai sentir raiva. E eu tenho que explicar pra ele o que é a raiva, e por que ele tá sentindo aquilo, e como ele pode se acalmar. E é natural que ele me veja com raiva, e se espelhe em como eu faço pra reproduzir. Porque eles estão aprendendo com a gente, né? Nós somos espelhos deles. Então, a gente não tem que esconder as nossas emoções. A gente não tem que fingir que elas não existem. Nem tentar privá-los de sentir as coisas que eles vão sentir. Todo ser humano sente. Mas saber lidar com as nossas pra poder ajudá-los com as deles, eu acho que é assim, um dos maiores desafios da educação respeitosa.
e saber os limites que pra gente são inegociáveis. Até onde a gente vai com a permissividade, né? Assim, o que pode e o que não pode. E por que não pode? A gente tem que se questionar. Não pode brincar na escada. Não pode por quê? Porque cai. Não pode porque falaram pra você que não pode brincar na escada e você nunca brincou na escada, você tem um trauma com escada. Ou pode, desde que a gente esteja ali junto ensinando. Então é esse tipo de coisa que você tem que ficar se perguntando e tem que se perguntar. Você tem que se questionar. Todo momento. Palmas. Essa aula. Gente, eu tô muito feliz. Ai, imagina, eu falo isso sozinha em casa o tempo inteiro, comigo mesma. Ai. Fico, mas o que eu tô fazendo? E aí eu falamos um pouco do Danilo também, que é uma coisa que eu vejo que muita gente pergunta, né? Muita curiosidade, né? Você não tem marido? Ou você é sozinha? Eu falo. Muita tem gente que às vezes chega assim e passa, tá numa época que o Danilo não aparece ou eu não falo dele, eu acho que acham que eu não tenho, sou só eu mesmo. Ou que ele vive viajando, ele não vive viajando. Muita gente acha que ele viaja, ele sai de casa na segunda e volta só na sexta. Mas ele vai e volta todo dia. Mas ele tem uma folga na semana. E às vezes nem essa. Então, ele tá em casa, e o dia que ele tá em casa é o dia que eu menos posto. Então, é o dia que eu dou uma sumida, assim, normalmente é porque ele tá em casa. Por 2 motivos. Um, que eu tenho vergonha de fazer stories pros outros perto de mim. Eu já sabia disso. E o outro é porque a gente tá juntos, tá com as crianças e tal. Mas ele trabalha muito. Perto dos outros, é o marido dela. Os outros, não, minha mãe em casa já me atrapalha, todo mundo. O Augusto e a Lília são os únicos que eu faço stories perto deles. E o Augusto começou a fazer muita pergunta, eu também me parei. O que ele tá falando? Mamãe, não, deixa pra lá, não vou gravar agora não. Acaba que eu nem faço tanto mais. Mas enfim, o Danilo trabalha todo santo dia, de manhã até a noite. A gente tem... É muito, pra gente é natural, né? Vamos dizer, não é um esquema. Mas ele acorda bem cedo, junto com as crianças, que é a hora que eu vou tomar meu banho, eu vou, né, arrumar pro dia. Essa hora ele tá ali com as crianças sozinho. Mas as crianças dormem super cedo. Então, se ele chega em casa às 8, eles já estão dormindo, isso é certeza. Se ele consegue chegar às 5h30, 6 horas, às vezes eu seguro as crianças um pouquinho pra eles jantar todo mundo junto e tal. Mas a gente vai fazendo essa dança. Então, às vezes ele passa 2 dias sem ver, aí eu falo, amanhã é melhor a gente acordar mais cedo, você chegar mais cedo, aí já é a folga dele, a gente vai fazendo nossas danças e funciona. Porque todo mundo assiste Vitória aparecendo 8 horas da manhã, maravilhosa, plena, Augusto na escola. Acordei às 6, né? Augusto na escola, tudo... E aí a Lilian fica de filha única na parte da manhã, né? De manhã é só eu e ela, o Augusto sai pra escola, ele entra às 8, aí o Danilo que leva, então tem esse caminho aí. Tá vendo? Olha, o pai está presente. Ele leva na escola e eu descobri esses dias. Quando eu fui levar, o Augusto falou assim, hoje a gente pode ir de helicóptero? Eu falei, não, a gente vai de carro dele. Mas por que o do papai é um helicóptero? Aí eu fui falar com o Danilo e cada dia eles são uma coisa, assim, sabe? Tem dia que ele é um avião e o Augusto é o piloto, tem dia que eles são um barco, eles têm um momento deles ali de historinha que eu tive que entrar na dança também, levei de barco. E o legal é que o Danilo entra na sua dança, né? Entra. Porque assim, também não dá pra você fazer, educação respeitosa, gentil, não dá. Sem telas, blá, 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 se o cara não embarcar na sua. Assim, é aquela coisa, eu explico, né? Então, quando a gente foi começar a introdução alimentar do Augusto, falei, Danilo, você não sabe, não pode dar batata frita pra criança, você não tá entendendo, ele não pode beber leite. Eu fui descobrindo as coisas, o Augusto tinha 5 meses quando eu fui estudar, né? E aí o Danilo ficava tipo, é mesmo? Não pode. Aí eu lembro de a gente na casa da mãe dele, o Augusto já tinha, sei lá, 8 meses. Aí a mãe dele falou, pode dar queijo? Aí eu olhei pro Danilo, tipo, quem vai tirar esse queijo da mão dela primeiro? E aí ele falou, não, mãe, queijo a gente não pode dar derivados de leite até 1 ano e tal. Ela entendeu, ó, não deu, lógico. Mas ele sabia, porque eu já tinha explicado pra ele. Mas eu também não posso esperar que ele vá atrás dessas informações. Ele tá lá, ele é gerente de um parque de diversão também, que ele tá lá atendendo o cliente e pare pra pesquisar. Deixa eu estudar aqui um pouquinho de introdução alimentar, porque eu me comprometi a ser a pessoa que ia prover essa informação. Então você leva a informação pra ele. Eu levo pra ele reproduz. Mastigada já. Falo, ó, não pode comer isso e aquilo. E ele tem o interesse sempre em perguntar. Então ele tá comendo uma ameixa, a Lilian chega e fala, como que é o corte da ameixa? A Lilian pode comer ameixa, sabe? Se tem nada, se tá na dúvida, ele pergunta. Mas ele tem muitos momentos, assim, com as crianças espalhados, né, de manhã e à noite. E eu levo a informação pra ele e ele sempre respeitou. Sempre eu explico se ele não entende de cara o porquê. Por exemplo, castigo. Castigo é uma coisa, não castigo físico, né? Mas senta ali um pouquinho pra pensar no que você tá fazendo. É uma coisa que pai adora fazer, né?
Ou então vou pegar esse brinquedo se você não parar de fazer assim. Aí eu falo, Danilo, a gente não fala que a gente vai pegar o brinquedo, porque não é uma consequência ameaça. do que ele tá fazendo, é uma ameaça e tal. Daí ele fica, tá bom. Aí ele não fala mais. Então, assim, a gente faz essas concessões. Nunca tivemos uma divergência. De eu falar, olha, tem que ser assim. Ele fala assim, não vou fazer assim, vou dar aqui o chocolate. Até porque vocês concordaram lá no começo que a gente tava falando, vocês o combinado concordaram não sai caro. que essa era a sua principal função e você está exercendo ela maravilhosamente bem. E o legal é que ele é criativo também, então ele entra na sua onda de brincadeiras. Mas brincadeiras, você fica, meu Deus. É muito legal. Por exemplo, essa do carro é uma coisa muito surpreendente, que geralmente, né, não sei se os pais fariam, e ele foi. Ele foi. Jogar pro alto e pendurar o Homem-Aranha na janela, né? A gente fica, meu Deus do céu, depois eu vou ter que fazer. Mas aí é pai também, né? Aí a pai. gente tem que deixar, né? E, falando ainda sobre o Danilo, vocês pensam em casar. Mari, a gente pensa no plural não, né? Eu penso. Não, você pensa em casar e vocês querem mais filhos. Queremos mais filhos. Foi assim, a gente se juntou, muito rapidamente a gente começou a namorar e a gente foi morar juntos. E aí, já estávamos morando junto há um tempo, quando decidimos que íamos ter filho. E aí, sabe quando as coisas vão se embolando? A gente tem união estável e tal, né? Assim, eu tô em tudo dele. Ele tá em tudo meu. Mas o casamento não saiu. A festa. Porque aí era pandemia, quem que ia casar, né? Eu não ia. Aí você vai falar, vou casar agora. Ah, mas aí tem o aniversário do Augusto, aí tem o aniversário da Lilian. Vixe, agora eu tô grávida, imagina como é que a gente vai casar e tal. Aí eu queria casar grávida da Lilian. Falei, vou casar, vamos casar? Com barrigão, era meu sonho. Aí, o que tinha? Você tem que pagar as coisas da festa ou da maternidade, né? Falei, não vai dar tempo de casar, já vou estar muito barriguda, não vai ficar tão legal, tá? Aí você vai deixando pra depois, mas eu quero casar. Eu acho que vai ser meio surpresa pra ele um dia. Eu vou só comunicar. Tá bom, eu aguardo essa reunião de briefing. Você tá pronta? Eu aguardo essa reunião de briefing. A gente vai falar pra ele que é um ensaio fotográfico e ele vai chegar ao casamento. E isso é muito legal a gente compartilhar, que a gente falou um pouinho também, não lembro se no off ou se gravou isso, mas sobre você pôr muita mão na massa. Você faz mood board, gente. Ela é marqueteira nata. Ela faz mood board, ela tem as inspirações dela, ela faz guarda-roupa unificado, como que é? Guarda-roupa simples lá, sei lá. Com a minha cápsula. Cápsula, guarda-roupa cápsula. Você tem isso. E as pessoas, em geral, acham que essa pessoa da mão na massa não precisa de assessoria. Falei isso pra você, inclusive, né? Falei, Mari, até onde eu posso ir pra eu não te atrapalhar no seu trabalho, mas que eu também me sinta segura com a entrega, porque eu sou detalhista em tudo. E é uma coisa muito legal de se explicar. Por quê? A assessoria não vai fazer tudo sozinha. Pelo contrário. A gente precisa de ferramentas, a gente precisa das aprovações de vocês, a gente precisa saber o que vocês gostam pra gente ir atrás. A gente facilita e somos um bom time. É o que é a mãe, mão na massa e assessoria. Porque tem mãe também, é perfil. Tem mãe também que fala assim, Mari, ó, minha verba é essa, só faz. Faz do jeito que você faria pra você, eu quero isso. Aí que tá a assessoria ser personalizada. Exatamente. Né? Personalizável. E atende o que o cliente tá precisando. E era essa a minha dúvida. Eu falei, Mari, eu tenho todas as inspirações. Eu não quero só falar pra você, o tema é flores e chegar lá no dia e tá tudo pronto. Entendo que tenha quem queira. Tipo, conheço quem queira. Conheço quem pede pra mim. Assim, você pode fazer tal coisa? Gente, você não vai nem ver o que tá fazendo. É isso. Mas assim, né, de amigas. Mas é adaptável. Eu te falei o que eu precisava. E você encontrou essas necessidades. E olha, Mariana, eu tô tão feliz. Porque faltam o quê? 10 dias pra festa? 12 dias pra festa? 12 dias e eu não tô tão surtando. Olá, vocês vão assistir esse podcast, já vai ter acontecido a festa da Lilian, então Ai, meu Deus. corram lá no Instagram da Maternidade Plus ou Simples Assim pra assistirem, vai estar nos destaques, vai estar em publicações. No dela vocês vão encontrar tudo separado por conteúdo. É uma organização maravilhosa, vai ser um grande evento. E faltam 10 dias, exatamente. Faltam algumas coisas a ser alinhadas. Claro, tem coisas que realmente a gente só faz na semana da festa. Mas é isso que eu queria exemplificar para as pessoas. Porque somos um bom time. A Vicky dá laço nas coisas. A Vicky faz os mêsversários do jeitinho dela. E era essa a minha dificuldade. Que eu falava, gente, como eu vou entregar, como eu vou oferecer o meu trabalho para ela, uma pessoa que gosta tanto de fazer. Mas a gente é um time muito bom. Então, tipo assim, eu quero isso. Eu vou atrás, você vai realizar. É isso. O bom é que eu fiquei no campo das ideias, que é onde eu gosto mais de estar, e você vai executar o evento. Exatamente. Não é? Assim, eu não preciso fazer nada, dessa vez.
E aí eu tava, inclusive, revendo o aniversário de 3 anos do Augusto, que eu fiz em casa. Aham. Aí eu tava lembrando que minhas amigas chegaram, tinha convidado chegando, e eu tava subindo pra me trocar, porque eu estava arrumando a decoração da festa, né? Falei, nossa, dessa vez eu vou chegar linda Você na vai festa chegar. linda. Você vai chegar Vai ser como mágico. convidada. Vai ser incrível, eu nunca Vai tive ser essa experiência. Olá! Muito bom colher esse depoimento depois, porque é realmente isso. Você passou por festas e mêsversários infinitos, que você fez tudo sozinha, e que você tinha que receber os convidados, e que você... né, esbaforida na hora da festa. Esbaforida de tudo. E dessa vez vai ser completamente diferente. Você vai chegar e já vai estar tudo pronto, como seus convidados. Ai, meu Deus. É a parte mais gostosa da assessoria. Chegar e já está tudo pronto. Mas eu confesso que planejar a festa... Não, a planilha da festa, inclusive... é muito boa, né? É muito... Eu gosto, né? Mas eu sei que tem gente que não gosta. Mas, assim, eu durmo em paz sabendo que amanhã eu vou ter uma ideia, eu vou te mandar e você vai resolver. Ai, eu tenho que falar pra Mari. Eu fico assim, eu tava no caminho, vindo pra cá, pensando que eu tinha que te falar umas coisas. Eu falei, meu Deus, eu tô indo encontrar com ela, eu não vou mandar uma mensagem agora falando, Mari, sabe o que eu pensei? Se dá pra gente fazer tal coisa? Porque é isso, fica muito mais gostoso. É muito fica bom. muito mais leve, se for simples assim, né? Ai, gente, ó. Pronto. Slogan. Slogan pronto, muito mais leve se for simples assim. Maternidade Plus, falando sobre isso, pra mim é um grande orgulho, porque ela leva uma simplicidade, uma leveza pras coisas que você faz, que fazer uma festa pra você e pra sua família e ser leve desse jeito, Olha, mas check na vida. evento do ano, viu? Da minha família é o evento do ano. Que bom! Meus E convidados. depois vai ser o seu casamento, então. Vai ser o segundo evento do ano, será? Pra gente finalizar, tá acabando, eu queria que você desse uma dica pras pessoas, né? De como levar essa maternidade leve, tão tranquila, adaptando cada um pra sua realidade, como a gente conversou no começo, mas que seja leve. Eu acho que é segurança a palavra. Você estar seguro das suas escolhas, bem informada delas, lógico, mas se você tem segurança do que você está fazendo, os questionamentos externos não te afligem. E eu vejo que o que mais atrapalha uma leveza possível na maternidade é a cobrança externa. Então a gente fica o tempo inteiro pensando o que os outros vão pensar, falaram que eu não posso fazer assim, e quando você faz o que está no seu coração e você está segura daquilo que você está fazendo, acabou. Para ali. Entendeu? A minha maternidade ela é só minha. Não interessa pra mais ninguém. Ninguém tem que dar palpite nela. E você conseguir silenciar esses palpites e ser dona da sua maternidade, pra mim é esse o segredo. Você tem que estar segura do que você tá fazendo. Mais umas palmas. Muito bom! Ai, acabou, Mari. Eu falo demais. Não quero! A gente vai finalizar com rapidinhas. Eu vou falar. Ai, meu Deus, você tem responde isso? Rapidinho. É uma surpresa. Tipo blogueirinha? Tipo blogueirinha! Eu nem vejo, mas... Nem eu, só vejo de vez em quando. Nossa senhora, eu fiz o erro de entrar no TikTok esses dias. E não sai mais. Não sai mais, mas ao mesmo tempo eu não gosto. É. Então, confesso, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Maior desafio. Equilibrar. É uma palavra só ou eu posso não, elaborar? pode... Eu acho que é ter um equilíbrio. Você saber até onde você pode chegar nos seus limites e o que você pode ceder. Um equilíbrio. Maior alegria. Meus filhos. Uma saudade. Ai. Meus filhos pequenos. Meus bebês. Mas eu sinto um pouco de falta de mim também. Assim, ao mesmo tempo que eu amo a fase que eu tô vivendo, eu sinto um pouco de falta de algumas coisas que ficaram pra trás, mas eu sei que eu ainda vou resgatá-las. Então... Ou não, né? Porque eu sou outra, né? Você mudou. Então eu tenho um pouco de saudade de uma Vicky menina, com menos responsabilidades, menos seres humanos pra criar no mundo, mas eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei, então é uma saudade, não é um saudosismo de, não nossa, eu queria voltar naquilo, mas eu tenho uma saudade. Uma referência de mãe. A minha mãe. Uma conquista. Ai, o Instagram, eu acho que onde a gente chegou até agora é uma grande conquista pra mim. Eu me realizo nisso. Um medo. Perder meus filhos. Um sonho. Ai, sonho. Ter minha casa. Tenho esse sonho. Acho que é o meu maior sonho, assim, material hoje. Uma frase que você estamparia no outdoor, assim, que você colocaria embaixo. Victoria Xavier. Nossa, muito complexa, pera. Se sinta segura com quem você é.
Segurança foi a principal palavra desse podcast, eu acho. Eu acho que é isso. E é o que você transmite pras pessoas, segurança. É o que eu busco sempre ter em tudo que eu faço, tá segura. Então, assim, eu posso ter dúvidas, todo mundo tem, né? Você vai fazer alguma coisa, você fala, será que vai dar certo e tal? Mas a hora que eu assumo alguma coisa pra fazer, eu entrego tudo de mim e eu tô segura do que eu tô fazendo. Então, a segurança é meu pilar. Ai, gente, acabou! Não! Não, Mari! Obrigada Foi muito mesmo, gostoso. gente. Ela mora longe, ela veio. Tô muito, muito grata pela sua presença aqui. Eu tô. Tenho muita gratidão pela nossa parceria, pela nossa convivência, que hoje podemos falar que convivemos todos os dias, estamos juntas por um trabalho, por um propósito, por um projeto. Que venham muito mais festas, que venham muito mais Sim, projetos. seja. E vamos estar juntas muito ainda. tempo. Obrigada. É uma Eu, como honra pra mim, espectadora, digo, sou sua fã e agora muito A mais. recíproca é verdadeira, Mari. Obrigada. De todo carinho, toda admiração, assim, estamos aqui, 2 mães conversando com várias outras milhares de mães e pra mim E é muito tá legal. todo mundo sentado no mesmo barco e é isso que é legal. Obrigada, Obrigada a Vi. você. Que quero finalizar dizendo que sou Mariana Vasques, assessora de festas infantis. Se você não me conhece ainda, corre lá no meu Instagram. Vou colocar o Instagram da Vicky aqui também pra vocês conhecerem. Acho difícil vocês não conhecerem, porque eu falo muito sobre. Mas é isso. Agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, Ons Produtora e a Único, uma clínica multidisciplinar aqui em Guarulhos, que tá evoluindo as crianças atípicas aí com todo louvor. Obrigada! Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui quem mais você quer ver aqui sentado comigo, porque nem tudo na vida é tão simples assim. Um beijo e até o próximo episódio.